Boa tarde. Vamos refletir agora na parábola do fariseu e do publicano. Vou ler. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Digo porque eu pensei para refletir nesse texto. Porque, em primeiro lugar, o crente ele deve avaliar a si mesmo, se ele entender que foi pedido, que ele foi examinado, que ele está sendo cobrado. Então é um texto bom para você refletir a respeito do seu comportamento e desempenho perante as pessoas do mundo ou até mesmo os crentes. Dentro da casa de Deus existem pessoas dentro e fora que elas estão mais preocupadas com o que os outros pensam dela, a respeito dela, do que ela mesma, né? Aí ela faz até proeza para provar que ela é para o desempenho excepcional na presença das pessoas. Ela interiormente mesmo até se cansa para provar isto. E não primeiro para Deus, né? Então ela se exalta a tal ponto que, nossa, faz até... É difícil isto, mas existem pessoas assim que elas querem provar o desempenho a outros. E aí fica reparando como que o outro é e fica se comparando, competindo o tempo todo, principalmente as pessoas do mundo. O crente ele não pode fazer isto, né? Ele não pode ficar olhando para quem está lá dentro do templo, ele vai buscar Deus. Em primeiro lugar, ele vai primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele não vai lá para... Pode ser até que ele vá em algumas reuniões na igreja, mas em primeiro lugar ele vai de joelho, né? Cabeça entre os joelhos para orar a face do Senhor. Pelo menos eu penso que os crentes genuínos fazem isto. Eu fazia isto. Não é para ir ficar reparando quem vai, que ele é, que ele deixa de ser lá. Mas quem é Deus? O caráter do Senhor e não o meu e o dos outros. Então... Aí no livro, aqui na minha Bíblia, fala esse respeito assim. Nas notas. É Lucas 18, 9 e 14. O fariseu e o publicano. O fariseu era justo aos seus próprios olhos. A pessoa que pensa ser justa por causa dos seus próprios esforços não tem consciência da sua própria natureza pecaminosa, da sua indignidade e da sua permanente necessidade da ajuda, misericórdia e graça de Deus. Por causa dos seus destacados atos de compaixão e da sua bondade exterior, tal pessoa acha que não precisa da graça de Deus. 2. O publicano, por outro lado, estava profundamente consciente do seu pecado e culpa, e verdadeiramente arrependido, voltou-se do pecado para Deus, suplicando perdão e misericórdia, tipifica o verdadeiro Filho de Deus. Aqui no livro das parábolas, ele ainda tem um outro exemplo dos fariseus, que era um exagero. Aqui ele fala, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, Lucas 18, 9 e 14. Como mostramos em nossa introdução à parábola anterior, o propósito dessa foi o de desmascarar os que se julgavam justos e desprezavam os outros. Sobre o termo, alguns entendemos tratar-se não apenas dos fariseus, contra quem a parábola era particularmente dirigida, que eram exageros fariseus. Eles se achavam mais santos, mais corretos, mas também aos discípulos, em quem o temperamento dos fariseus tinha certo domínio. O verbo, outros discípulos, entendeu? Para poder eles ser mais humilde de coração ao Senhor. O verbo desprezar, tal qual usado por nosso Senhor, diz respeito ao egoísmo religioso que os fariseus personificavam. Não estou falando, por isso que eu estou falando aqui, é mais dentro da casa de Deus. Então o crente, ele cuida mais das coisas celestiais do que os ímpios. Os ímpios estão preocupados em ser mais ou menos religioso. Ele não está nem aí, que ele não tem nem temor. O crente é que tem que saber se desempenhar na presença, buscar primeiro o reino e agradar a Deus e amar os homens e agradar os homens. Os ímpios não estão preocupados com o desempenho dele na presença
de Deus. Não sabe, não tem temor. Somos nós que temos que nos preocupar como nós nos apresentamos na presença de Deus. E não o que a pessoa pensa, que as pessoas pensam de mim, mas o que Deus, em primeiro lugar, pensa de mim. Né? Aí então, o verbo desprezar, que os fariseus desprezavam a tal ponto de entender que o outro era nada, era zero, não era ninguém. Entendeu? Isso que é o exagero, né? O verbo desprezar, tal qual usado por Nosso Senhor, diz respeito ao egoísmo religioso que os fariseus personificavam em uma das formas mais repulsivas. O termo literalmente significa considerar nada, expressão que Paulo muitas vezes empregava, Romanos 14:3. Vamos lá em Romanos, ver o que ele está falando? Romanos 14:3. Você vê o outro dentro do templo de Deus e o outro não é nada. Você é melhor que ele. E ele falava, eu jejuo 3 vezes por ser. Ele fala aqui, ó. Que ele jejuava, né? Mais que os outros, tava os dízimos de tudo e não era igual alguns homens, nem como aquele publicano pecador. Ele ficou falando que era melhor que eles. Deus me livre, Jesus. Se exaltando em cima dos outros. Misericórdia. Vamos ter um coração mais humilde na presença de Deus, né? Vamos se humilhar mais. Misericórdia, para Deus atender nossas orações. Deus me livre. Romanos 14:3. Os filhos da luz têm que ser mais prudentes nas coisas celestiais, né? Prestar mais atenção nas coisas de Deus. E não é só desempenho, é também intimidade com Deus. O crente tem que ter. Mas amor, carinho ao Senhor. Né? Muitos choram na presença de Deus quando buscam no seu quarto de oração. 14:3. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aqui, por causa da consciência, lembra lá em Romanos, aí tem crente que ele é fraco. Se ele comer alguma coisa que a consciência dele aperta lá, para ele é pecado, então é pecado. Então, por causa disso, tolerância para os fracos na fé. Então, se você tá comendo alguma coisa que tá fazendo os outros pecar, você tem que deixar de comer para que os outros não venham pecar. Senão, você leva as pessoas ao pecado, né? Os fracos na fé. Você tem que ter uma boa conduta nisso também. Aí, então, ele tá falando aqui, né? O que come não despreza o que não come. Se você come laranjas, eu não como porque minha consciência não vai, é pecado. Para mim comer com a casca, o sumo dela é pecado. Suponhamos o exemplo, aí o outro não come, aí você não despreze ele porque ele não come. Ele não quer comer, é problema dele, mas, né? Não faz ninguém mais santo ou menos santo, mas é por causa da consciência de pecado. Daí, então, não despreze o outro. Se ele não quer comer, é problema dele, deixa ele. Não quer comer pão com margarina, porque é pecado, amém? Come o pão seco, mas não vai desprezar o próximo por causa disso. Não venha ser um tropeço, essas coisas nas nossas vidas, dentro da casa de Deus, né? Ah, isso que ele tá falando. Aí, aqui, né? Diz, aí, não seja um egoísta religioso, feito os fariseus. Termo literalmente significa considerar nada. A expressão que Paulo muitas vezes empregava, Romanos 14:3, que é essa parte que eu te falei. 1 Coríntios 16:11, eu acabei de ler Romanos, vou ler 1 Coríntios agora. Que deve ser o mesmo tema do negócio dos fracos na fé, né? 1 Coríntios 16. Porque se você sabe disso, você não vai, né, perder o irmão por causa de que você não está demonstrando um exemplo correto com os outros na casa de Deus. 16:11. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz para que venha ter comigo, pois eu espero com os irmãos. Então, não despreze ninguém por causa de nada na casa de Deus, né? Aí, então, devemos guardar o que temos de melhor contra a depreciação dos outros, mas precisamos nos precaver de pensar sobre nós mesmos além do que convém. Calvino, quando escreveu sobre essa curta, porém muito preocupada parábola, diz: Cristo reprova e condena 2 pecados, a confiança indevida em si mesmo e o orgulho em desprezar os outros, um derivando do outro, porque quem quer que engane a si mesmo através de uma falsa confiança, com certeza se considerará superior aos outros. Não é de admirar que tal pessoa despreze os seus semelhantes, uma vez que até mesmo para com o próprio Deus se dirige arrogantemente. Mas todo aquele que está inchado por tamanha autoconfiança, insolentemente guerreia com o próprio Deus, uma vez que o seu favor não pode ser obtido senão por meio de uma completa renúncia a nós mesmos. Nosso Deus! Você tem que renunciar a si mesmo até pelo Senhor. Uma renúncia a nós mesmos e uma dependência simples da sua misericórdia. Eu depender totalmente do Senhor e não de nós mesmos, numa alta confiança cega em si mesmo. Nossa,
Isso é um orgulho cego. Antes de analisarmos o fariseu e publicano separadamente, vamos compará-los e contrastá-los juntos, tal qual nosso Senhor os retrata nessa conhecida parábola que somente Lucas registra. Campbell Morgan informa que as parábolas as quais geralmente tocam mais profundamente o coração do homem são as que encontramos no Evangelho de Lucas. A crônica do segundo homem de Deus e do último Adão. Por ser um escritor grego, Lucas retrata Jesus em toda a sua perfeição e sua natureza. O escritor grego Lucas. Sua natureza humana. Isso talvez explique o apelo que algumas de suas parábolas têm ao coração humano. Os dois homens que subiram para orar no templo são diferentes em caráter, credo e na forma de autoexame. Ambos se apresentam diante do santo Deus, mas com uma diferença radical de atitude. Aqui, estes dois indivíduos, amplamente apartados um do outro, tanto em seu modo de viver como na opinião que o público tinha deles, os dois são representantes de duas classes. O primeiro, os arrogantes, mantenedores da lei, e o segundo, os desprezados, transgressores da lei. As duas personagens são apresentados em detalhe, sem confusão ou ambiguidade. Cada uma é retratada em suas próprias características, marcantes e distintas uma das outras. Ainda assim, suas características não são diversas. Pontos de semelhança e diferença podem ser identificados. Um não era bom e o outro era ruim. Ambos eram semelhantes e no início da parábola igualmente pecadores, enquanto a forma exterior do seu pecado era oposta. O caráter essencial de pecaminosidade era o mesmo. Arnaud é quem nos lembra da forte semelhança entre os dois homens e os dois filhos que foram instados por seu pai a trabalhar em sua vinha. Mateus 21, 28 e 32. Quando afirmou, o fariseu disse e não fez, o publicano não disse e nem fez. O fariseu fingia uma justiça que não possuía. O cobrador de impostos não professava justiça e nem a possuía. Enquanto um mantinha a aparência de santidade, mas negava seu poder, o outro negava a aparência e o poder de santidade. Um era hipócrita e o outro mundano. Ambos sobem ao mesmo tempo para o mesmo lugar a fim de orar e ao fazê-lo, tomam a mesma atitude, permanecem de pé enquanto oram. Ambos olham para dentro do seu coração e vida e do julgamento formado. Ambos determinam a forma e o conteúdo das suas orações. Os dois se entregam à tarefa de autoexame e as orações que seguem são a sua consequência. Um encontrou em si mesmo apenas o bem e o outro achou em si somente o mal. Atitude e oração do fariseu. Como são diferentes no espírito e no objeto da oração esses dois homens? No templo, um se gabava e estava cheio de autorrecomendação, o outro buscava misericórdia e era honesto em sua autocondenação. Que estudo sobre orgulho e humildade esses dois homens nos oferecem? A primeira coisa que notamos da oração do fariseu, feita na hora usual determinada pela tradição, no templo é sua postura orgulhosa. Ele apartou-se e assim orava. Ao notar o publicano quando esse entrou no templo à mesma hora, o fariseu rapidamente assumiu uma posição distintamente separada. Ele não apenas permaneceu de pé sozinho, mas orava para consigo mesmo. Uma oração como essa, encharcada de orgulho, jamais alcançaria os ouvidos de Deus. O fariseu permanecia em pé, sozinho, porque não era o tipo de homem de se misturar com a multidão de adoradores que não foram feitos para estarem em sua companhia. O publicano, porém, orava sozinho porque se considerava indigno de associar-se com as outras pessoas. O fariseu olhava e falava consigo mesmo. O Deus que adorava era o orgulho, como podemos perceber nas palavras da sua oração. Duas palavras são usadas para ficar de pé. Quando Jesus usou essa expressão para distinguir a atitude do fariseu, que assumiu seu lugar ostensivamente, sugere uma posição de orgulho, de segurança própria e autossatisfação. Já com o cobrador de impostos, ficar de pé significa que ele, assim o fazia, com a cabeça baixada e o semblante arrependido. A atitude cabisbaixa da contrição ao orar consigo mesmo, o fariseu usou 34 palavras para 7 do publicano. Uma oração quase 7 vezes maior. Era uma oração ilustre, graças aos seus 5 eus. Consequentemente, era uma oração de autocongratulação, cheia de justiça própria e que tão nociva como o pecado, assim como a humildade penitente, é uma graça essencial. E não subiu além do belo teto do templo em que foi feita. O corpo da oração mostra como o fariseu apoiava-se em sua moralidade negativa para a justificação. Ele movia-se em um círculo cujo centro e circunferência era o próprio eu. Ignorante da justiça divina, ele estabeleceu sua própria justiça e só podia alegar o que não era, o que fazia e como era melhor do que os outros. Veja como ele desfila seus méritos diante da presença de Deus, listando suas abstenções do mal e informando ao céu sobre as suas virtudes. Ele prosseguia: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais
demais homens. Não havia algum sentimento humilde do que ele devia a Deus, nem agradecimento pelo que Deus tinha feito por ele ou dado a ele, nenhuma palavra de louvor por sua divina bondade. Suas ações de graça tinham uma forma de autogratificação. Que espetáculo encontramos aqui, um homem orando e ainda assim sem nenhuma gratidão ou adoração a Deus. Ele nada pediu, nada confessou e nada recebeu. Uma tradição judaica informa que todo verdadeiro fariseu devia agradecer a Deus a cada dia de sua vida por 3 coisas. 1, ele não era gentil. 2, ele não era plebeu ou cidadão romano comum. 3, ele não tinha nascido mulher. Não sou como os demais homens. Essa jactância orgulhosa, na verdade, significa o resto da humanidade. O fariseu não comparava suas próprias imperfeições com a perfeição infinita do Eterno, mas com as imperfeições que ele imaginava maiores de seus semelhantes. Olhava com orgulho, sem nenhuma piedade, para a maioria dos homens que eram pecadores e sabiam disso. Paulo, outrora fariseu de fariseus, confessou ser ele mesmo o principal dos pecadores. Em seu esforço para exibir a sua própria pureza ornamental, o fariseu enumerou 3 formas manifestas e articuladas do mal. Ele não era um roubador, um oficial que tinha direitos legais, mas que injustamente o forçava o oprimido a dar mais do que devia. Injusto, como aqueles que deveriam agir com justiça no cotidiano da vida, mas não faziam. Adúltero, o transgressor mais atrevido, tanto das leis divinas como humanas. O pecado associado à vergonha mais do que qualquer outro. Não havia algo que na parábola que sugerisse que o fariseu fosse culpado de qualquer um desses vícios. Como ele mesmo confessou, provavelmente estava livre desses pecados. Como se purificasse do pecado de uma só vez. O fariseu agradeceu a Deus em um tom de desdém por não ser, nem ainda como este cobrador de impostos. O fariseu reconheceu o publicano e, conhecedor do caráter dele, sabia que era culpado de todos os 3 pecados e, portanto, jamais faria parte de sua classe. Mas o fariseu errou ao pensar que não fazia parte do ofício de um pecador e julgou e condenou o publicano, o que ele fez, arrastando o cobrador de impostos para sua oração de aparência, a fim de guarnecer o cenário preto no qual as cores brilhantes de suas próprias virtudes poderiam ser mais gloriosamente exibidas. Não dá quase para ver a zombaria em seu rosto, quando diz nem ainda como esse cobrador de impostos. Agostinho comenta, isso não é mais exultar, é sim insultar. E então ele passa do negativismo para o positivismo. Jejum 2 vezes na semana. A lei requeria apenas um jejum por ano, no grande dia da expiação. Levítico 16, 29, Números 29, 7. Mas esse suposto devoto judeu jejuava toda segunda e terça durante as semanas entre a Páscoa e o Pentecostes, e novamente entre a festa do tabernáculo e a festa da dedicação do templo. Dou o dízimo de tudo o que possuo. A lei só requeria que os israelitas dizimassem os seus ganhos, o seu faturamento anual e não sobre suas posses. Gênesis 28, 22, Deuteronômio 14, 22, Levítico 27, 30. Esse fariseu dizimava tudo que surgia em seu caminho. Mateus 23, 23, Lucas 11, 42. Ao destilar essas virtudes, ele buscava tornar Deus seu devedor. Os próprios preceitos que deveriam ter lhe despertado um senso de pobreza e necessidade interior apenas serviram para aumentar sua presunção e orgulho. Sua oração era dirigida a congratulá-lo e não tinha qualquer reconhecimento de Deus ou de sua necessidade para alcançar o perdão dos pecados. Uma das terríveis possibilidades sugeridas pela atitude do fariseu é que a religião de um homem pode tornar sua ruína. A própria severidade da vida pode resultar em perdição, simplesmente porque o homem religioso e orgulhoso de si mesmo, em sua religiosidade e moralidade, torna-se completamente cego ao fato de sua real pecaminosidade perante Deus. Romano 9:30, 10:4. Antes de Paulo encontrar-se com Cristo glorificado, perseguia a justiça, no princípio das obras em vez de aceitação da justiça divina pela fé. Filipenses 3:4-9. Vamos ler Filipenses 3:4-9, que eu gostei. Justiça divina pela fé. Filipenses 3:4-9. Filipenses 3:4-9. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, foi fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e eu considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo disse.
Filipenses 3, 4, 9 nós lemos. Uma vez que se tornou do Senhor, ele compreendeu que nada tinha em si mesmo para se gloriar. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz. Gálatas 6, 9. Nossa, tem muitas coisas aqui. Mas vamos ler. Um permanente... cadê? A atitude é a oração do publicano. À medida que a narrativa passa do fariseu para o publicano, a atmosfera torna-se completamente diferente e mais saudável. O fariseu permanecia em pé, apartado da multidão de adoradores, sentindo que era mais santo do que qualquer um deles. O orgulho mantinha afastado dos outros. O cobrador de impostos, contudo, permaneceu afastado, porque sentia-se indigno de unir-se ao resto dos adoradores do templo. Sua posição era tímida e humilde, sem nenhum outro pensamento a não ser o seu eu pecador. Dolorosamente consciente da sua culpa, ele permanecia envergonhado e sozinho. O que era ser um publicano? Um judeu renegado que trabalhava como cobrador de impostos romanos, como Levi, que se tornou Mateus, e Zaqueu, que também aceitou a Jesus. Os dois eram ricos e possuíam influência política, mas pertenciam a uma classe odiada e corrupta que ajudava a aumentar a opressão sobre o povo. Os cobradores de impostos eram desprezados pelos judeus, os quais não permitiam que entrassem no templo ou nas sinagogas ou dessem testemunho num tribunal de justiça. Esse publicano, agora na presença de Deus, sente profundamente a distância entre o templo sagrado e sua própria vida. Trent cita o seguinte verso dos epigramas divinos de Crachal. Os dois subiram para orar, ou melhor dizendo, um subiu para gabar-se e o outro para orar. Um permanece em pé e pisa nas alturas, outro não se atreve a olhar. Um mais perto do altar de Deus e o outro do Deus do altar. O fariseu lançou um olhar soberbo aos céus, mas o publicano nem sequer levantava os seus olhos. O seu olhar cabisbaixo contrastava com a expressão arrogante do fariseu. O publicano envergonhava-se de levantar a sua face a Deus. Esdras 9:6. A sua manifestação era de profunda humildade e contrição e batia no peito, para demonstrar um remorso penetrante e um coração quebrantado por causa do pecado. Como era diferente a atitude estática e fria do fariseu, cuja oração era dirigida pelo orgulho, em toda a humildade e penitência o publicano orava: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Apenas uma oração de 7 palavras que ainda assim alcançou o ouvido de Deus, pois enfatizava 3 pontos. Eu sou um grande pecador, eu estou sujeito e mereço castigo, eu imploro o perdão do pecado e a remissão do castigo merecido. Literalmente lê-se o pecador. O fariseu não se considerava um pecador, mas ele, publicano, sim. Ele distinguia sua culpa como excepcional, como penitente, pensava ser o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. É verdadeiro o sentimento expresso por Butterick. Cada pincelada na pintura do publicano aprofunda a impressão de humildade. Pode-se ver isso na forma como ele clama por misericórdia. Ao assumir o lugar de um pecador, ele grita e clama pela misericórdia de Deus, o único que pode salvar os pecadores segundo a sua misericórdia. Tito 3,5. Misericórdia, bom Senhor, misericórdia eu anseio. Este é o resumo final. Porque misericórdia, Senhor, é tudo que me convém. Senhor, deixa a vossa misericórdia vir. O termo tem misericórdia, contudo, está relacionado à expiação e, na verdade, significa seja propício. Romanos 3, 25, 1 João 2, 2. Através da graça, a misericórdia pode ser oferecida ao pecador, sem se abrir mão da justiça. Através da propiciação de Cristo, a misericórdia pode triunfar sobre a justiça. Tiago 2,13. Os céus se curvam para um pecador consciente da sua necessidade e senso de inferioridade e que implora a obra expiatória do Salvador. Ao lançar-se sobre a graça e misericórdias divinas, o publicano obteve o favor de Deus. Essa é uma lição que não podemos deixar de aprender. Um dos fundamentos do caráter é o sentimento pessoal de pecado. O pecado significa separação de Deus. E confessar o nosso pecado, ser penitente, estar preocupado com a liberação dele, não é mórbido ou irreal, mas essencial, tanto para esta vida como para a vindoura. Conta-se que W.M. e Gladstone foi interrogado sobre qual seria a grande necessidade da vida moderna. Ele respondeu lenta e reflexivamente: um sentimento de pecado. Essa é a grande necessidade da vida moderna. E os resultados foram diferentes, disse Jesus. Este desceu justificado para sua casa e não aquele. Os dois homens desceram para casa com um tipo diferente de justificação. O fariseu retornou envolto nas mesmas vestes de autojustificação que usou no templo. Ao justificar-se, ele não foi aceito nem aprovado, mas o cobrador de imposto voltou para casa divinamente justificado. Autocondenado, ele recebeu uma justiça que não vem das obras, portanto voltou para casa com a alegria. Ai, Deus, ensina nós a nos humilharmos em tua presença maravilhosa, lembrando que nós somos um pó, que é o pó há de retornar, mas o Senhor ressuscitou. Portanto, voltou para casa com alegria.
dos pecadores perdoados. Romanos 13, de 4, de 5, 4, 5, 6, 5, 9. A parábola oportunamente conclui com as palavras de Jesus já havia usado antes. Lucas 14, 11. Mas que aqui ele repete: pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. As palavras final residem sobre a humildade, que não é um senso de inferioridade confuso. Jesus deu grande importância a essa virtude e a exigiu de seus discípulos. Humildade é a marca d'água da cédula impressa na casa da moeda cristã. Sem essa virtude, um cristão tanto pode ser falsificado como estar abaixo do padrão de qualidade. O traço inconfundível de Jesus ainda permanece. Aquele que se humilha será exaltado. Soberba Deus abomina. Humildade ele demanda e recompensa com verdadeira exaltação. Somos sábios quando aprendemos que qualquer caminho para cima tem sempre um início embaixo. Que nós pegamos esse exemplo para nós hoje, né? Ai, Jesus, ensina nós. Então, boa tarde. Amém, Jesus. A paz.